بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e seguidores e mensageiros. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie para a senda reta e faça com que as nossas ações sejam aceitas por Ele e sejam totalmente dirigidas a Ele. Nós estávamos na biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando ainda sobre o que o profeta Muhammad alaihi wasallam estabeleceu em Medina para ter um governo islâmico estável, e falamos sobre várias questões onde o profeta Muhammad alaihi wasallam ele trabalhou em cima de colocar estatutos, de colocar regras, de fazer várias questões que façam com que a Medina seja um lugar estável para todas as pessoas que vivem dentro de Medina. Dentre eles, os muçulmanos e não muçulmanos. E nós falamos que em Medina viviam os muçulmanos, e viviam os descrentes, e viviam os judeus. Os judeus que partiram para lá à espera da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e no final acabaram não seguindo, a maioria deles não seguindo o profeta Muhammad alaihi wasallam, e alguns deles seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós falamos nas aulas anteriores. O profeta Muhammad alaihi wasallam, para estabelecer as regras dentro de Medina, ele colocou um tratado ou um estatuto entre ele, entre os muçulmanos e os judeus. E nós falamos que isso foi feito pelo profeta Muhammad alaihi wasallam, que seria o tratado com os judeus. Ele colocou várias regras, que são mais ou menos 12 regras que foram colocadas entre o profeta Muhammad alaihi wasallam, os muçulmanos, junto com o profeta Muhammad alaihi wasallam, e os judeus, e todos eles aceitaram esse tratado para ser seguido, porque todas as regras que estão dentro desse tratado são regras que beneficiam a todos, em comum, para que eles tenham a estabilidade dentro de Medina. Em resumo, esse tratado que o profeta Muhammad alaihi wasallam combinou com os judeus, ele daria liberdade religiosa para todos que estão ali dentro de Medina. O Islã lhe dá a liberdade religiosa para as pessoas que convivem numa sociedade muçulmana, e isso a partir do momento que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele teve um governo islâmico, ele já estabeleceu isso, mostrando para nós, e o profeta Muhammad alaihi wasallam é o exemplo. Muitas pessoas falam que os muçulmanos não aceitam os não muçulmanos. Isso é errado, porque a gente está vendo aqui no tratado como o profeta Muhammad alaihi wasallam estabeleceu isso, dando a liberdade religiosa para os judeus para permanecerem na sua religião, mesmo eles sabendo da realidade do que o profeta Muhammad alaihi wasallam é o mensageiro. E vários debates que tiveram os judeus com o profeta Muhammad alaihi wasallam sobre a verdadeira mensagem, a última mensagem que está escrita dentro dos livros deles e foi confirmada. Alguns seguiram e outros não. Mesmo assim, o profeta Muhammad alaihi wasallam, como nós vimos nos primeiros, nas primeiras cláusulas, né, que para cada um tem a sua religião. Então, os judeus, eles praticam a religião deles da forma que eles querem, dentro de Medina, onde eles estão estabelecidos. Os muçulmanos, eles têm a religião deles, praticam a religião deles da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala ordena. Nós falamos sobre 8 ou 9 cláusulas, né? A nona seria caso haja qualquer desacordo entre os signatários, aqueles que assinam esse tratado, desse tratado devem recorrer a Allah e ao seu mensageiro. Eles têm que, se tiver qualquer desentendimento, desacordo que houver, então todos deveriam vir até o profeta Muhammad alaihi wasallam para ser determinado aquilo que Allah determina entre eles, porque eles sabem que o profeta ele é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, e que
O Alcorão são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e todas as regras que descem ali, elas são de Allah. Então, o mesmo Allah que nós adoramos é que os judeus adoram, é que os cristãos adoram. É o Allah que revelou as mensagens a todos os profetas monoteístas, a todos os profetas e as religiões monoteístas. Então, todos eles seguem um Deus. Só que eles foram modificando. Como nós temos várias histórias em relação a isso no tempo do profeta Muhammad a.s., como eles fizeram, né? Porque no tratado está escrito assim: eles devem recorrer a Allah e a seu mensageiro para resolverem a diferença. E se for entre os judeus, então eles que resolvam os problemas deles, e os muçulmanos que resolvam os problemas deles, a não ser que os judeus venham para resolver os problemas deles junto com o profeta Muhammad a.s., aí a decisão voltaria para o Islã, para o profeta Muhammad a.s. Então, isso pode acontecer? Sim, isso aconteceu. Onde tem uma história onde Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou no Alcorão Sagrado, na Surat Al-Ma'idah, sobre um fato que aconteceu com os judeus em relação a uma regra ou uma lei que eles têm dentro do Torá deles. Quando um homem e uma mulher cometem adultérios e eles forem casados, a lei na Torá está escrito que eles devem ser apedrejados. Essa é a lei de Deus que está escrita dentro da Torá. Então, aconteceu que no tempo entre os judeus, isso aconteceu onde um homem cometeu adultério com uma mulher e ambos eram casados, e eles foram para ter essa lei a ser cumprida, e o responsável por eles, ou um rei dos judeus, ele disse que essa pessoa que cometeu um adultério é de uma família nobre, então vamos fazer a diferença de não aplicar a ordem de Deus e colocar uma ordem nova. A ordem nova era o quê? Era ser chicoteado 100 vezes, e eles escureciam o rosto dele com tintas ou alguma coisa dessas, colocavam ele e a mulher que cometeram o adultério, depois de serem chicoteados, de serem pintados os seus rostos com tintas pretas, eram colocados no jumento de uma forma que era humilhante, e percorriam na Medina entre eles para saberem que essas pessoas cometeram esse erro. E fizeram isso com um dos judeus que era nobre entre eles. Depois passou um tempo, um outro judeu que era casado cometeu o mesmo pecado, o adultério. Aí foram entre eles e falaram: olha, nós temos no nosso livro que o apedrejamento ele deve ser colocado em prática. Aí a família dessa pessoa disseram: não, vocês não colocarem em prática no fulano, por que vão colocar em prática em mim? Se vocês quiserem apedrejar o fulano, vocês teriam que apedrejar o anterior a ele. Aí eles falaram entre eles: então vamos até o Muhammad, e que ele deve ter uma lei. Essa lei, que seria através da mensagem que veio até ele, então se ele disser a mesma coisa que nós estamos fazendo, que pode ser chicoteado e pode ser humilhado de uma forma ou de outra, então ele é um rei. E se ele disser que não, a lei de Deus é o apedrejamento, então ele é um profeta. Então vão lá até ele e vejam o que ele fala para vocês. Eles foram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e levaram os grandes sábios deles, onde o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele disse: tragam para mim os sábios de vocês, dentre os judeus. Eles trouxeram os grandes sábios dentre os judeus. Ele disse: tragam a Torá também para ser recitada na minha frente. Eles trouxeram a Torá para ser recitada na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles escolheram uma pessoa dentre eles para recitar a Torá naquela parte onde fala sobre o adultério. E essa pessoa que estava recitando, ele colocou a mão em cima do versículo onde fala sobre o apedrejamento. E ele começou a ler, e foi lendo tal, até que pulou aquela linha.
Abdullah ibn Salam, que era um dos grandes sábios dentre os judeus e se converteu ao Islã, nós falamos a história dele, ele disse: ó mensageiro de Allah, mande ele tirar a mão dele do lugar onde ele está escondendo e para ele recitar a Torá. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que ele tirasse a mão e ele foi recitando. Abdullah ibn Salam, ele é um sábio, então foi lá e viu a recitação dele, se é correta ou não, porque o profeta Muhammad alaihi wasallam era iletrado e a linguagem deles lá não era em árabe também. Então foi confirmado através da Torá deles e eles recitaram que a pessoa que comete o adultério, se ele é casado, deve ser apedrejado, e isso é uma lei que está escrita dentro da Torá. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que a ordem de Allah é essa, e vocês vieram até para mim resolver o problema de vocês. O problema de vocês está dentro das próprias leis que Deus ordenou a vocês. Então ordenou que eles fossem apedrejados, e essa era a lei de Deus em todas as religiões. Só que eles escondiam, como nós falamos, essa questão. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou no Alcorão Sagrado que depois que eles souberam que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele sabe dessas questões dentro da Torá deles, só que eles não quiseram cumprir. E eles não descreram no profeta Muhammad alaihi wasallam, que quando eles falaram, um dos sábios deles disse: se ele disser a vocês que o apedrejamento ele é a lei de Deus, então ele é um profeta, que sigam ele. Então o profeta mostrou a eles do próprio livro que essa é a lei de Deus, sendo que no Islã também essa é a lei de Deus. Se isso for confirmado, muitas pessoas às vezes falam: mas essa lei, já pensou as pessoas falarem: o fulano ele cometeu adultério, vamos apedrejá-lo. Não, não é dessa forma. Se a pessoa confirmar isso, essa lei é para os homens e para as mulheres, para ambas as pessoas. Se o homem ou a mulher confirmar isso, ele confirmar perante o governo, perante o juiz, que ele cometeu o adultério, então aí que vem essa lei. Ou se tiver 4 testemunhas que viram essas pessoas cometendo o adultério. Então uma pessoa cometer um adultério na frente de 4 pessoas, isso é algo que essa pessoa merece, além do apedrejamento, né, a mais. Agora, se a pessoa confirmar, ela mesma confirmar que ela cometeu o adultério, significa que ela está se entregando para se purificar. Então, é uma de 2 questões. Ou 4 testemunhas confirmarem isso, ou se a própria pessoa confirmar isso. Fora isso, a pessoa não será apedrejada e não será aplicada essa lei. Como? Isso, no Islã também. No Islã também, mas nessa condição. Se a pessoa ela confirmar, sem ser forçada, até que veio um homem até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamado Ma'iz. E o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele estava lá junto com seus companheiros, e o Ma'iz, ele cometeu um adultério. E ele, um homem, dentre os companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam, ouviu mais comentar com ele. E esse homem disse: vá até o profeta Muhammad alaihi wasallam e fale com ele o que você cometeu, para ele te purificar. E o Ma'iz, ele foi. E esse homem foi até ele. O profeta Muhammad alaihi wasallam, ele disse: você deveria cobrir esse homem e falar para ele se entregar entre ele e Deus, para ele se arrepender, né? E o Ma'iz veio até o profeta Muhammad alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, me purifique, eu cometi o adultério. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não olhou para ele. O homem, ele veio do outro lado e disse: ó mensageiro de Allah, me purifique, eu cometi o adultério. O Ma'iz era casado. O profeta Muhammad alaihi wasallam não olhou para ele. Quem sabia que se o homem pegasse e fosse embora, né, e não insistisse nessa questão. Mas pela 3ª vez, pela 4ª vez, aí o profeta Muhammad alaihi wasallam perguntou: ele está consciente do que ele está falando? Perguntou para os sahaba. Eles disseram sim. Ele tem algum problema? Eles disseram não. E o homem disse não. O profeta Muhammad alaihi wasallam confirmou e disse: você realmente cometeu o adultério, que é o adultério? Ou você abraçou, ou você fez isso ou aquilo? Ele disse: não, eu cometi o adultério. O profeta Muhammad alaihi wasallam aplicou a lei nele.
Ninguém perguntou para o Ma'iz com quem que você cometeu o adultério. Entendeu? Porque no Islã, se a pessoa não vir a confirmar, você não deve ir atrás para procurar, o fulano fez, e o fulano não fez, e o fulano tal. Se 3 pessoas confirmassem que uma pessoa está cometendo um adultério e não vier a 4ª testemunha, essas 3 pessoas serão chicoteadas e não será aceito o pronunciamento delas pela lei islâmica, e essa pessoa que foi julgada por essas 3 pessoas, ele sai isento. Entenderam? Então, essa dificuldade para que as pessoas não cheguem e falam, olha, não, fulano cometeu, fulano fez, o fulano não fez. Então, tem essa dificuldade que o Islã colocou, mas na hora que isso for confirmado, porque isso é uma traição, e a traição em todas as religiões, em todos os países, a pessoa que trai o país que tem a pena de morte. Então, a maior traição que a pessoa possa fazer é trair a família, no adultério. O Islã ele te permitiu você casar, você tem o seu espaço para você não cometer o adultério. Agora, da pessoa trair, aí já isso não pode acontecer. Então, isso se torna algo que as pessoas devem aprender, porque muitas pessoas, às vezes, eles colocaram, antigamente, né, a nossa mídia, infelizmente, essa mídia hipócrita que nós temos, né, que passa as informações, principalmente quando fala sobre o Islã, quando fala sobre a causa palestina, quando fala a causa dos muçulmanos, quando fala sobre a causa das mulheres muçulmanas, sempre, se não é 100%, é no mínimo 99%, as informações são de uma forma totalmente distorcidas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a mídia quando fala do Islã. Você tem que parar, analisar e ver, e as pessoas que não conhecem, nós temos que levar as informações. Que uma mulher lá no Afeganistão, eles julgaram e eles querem matar ela porque ela cometeu adultério, ela está fugindo de um país para o outro. Se alguém está por trás dessa mulher, não julgue o Islã em relação a isso. No Islã, se essa mulher confirmar que ela cometeu o adultério na frente do governo, aí sim é aplicada a lei. Ou se 4 pessoas viram essa mulher e confirmaram do que ela está cometendo adultério, que isso é impossível. É impossível. Desde o tempo do profeta Muhammad até o nosso tempo, nunca foi confirmado uma pessoa que cometeu adultério que 4 testemunhas vieram e testemunharam. Imagine, 4 pessoas têm que testemunhar. Da mesma forma que eles viram, os 4 na frente do juiz. Onde que pode acontecer isso? Isso não existe. Então, como é que essa mulher que está fugindo, que ela vai ser apedrejada, que não sei o quê, e por que da mulher só? Por que não é do homem? Então, uma história mal contada, de uma forma totalmente errada, de uma forma onde as pessoas não sabem quais são as regras islâmicas. As regras islâmicas são essa. Ou ela confirma perante o governo, e o governo ele não insiste com quem que você fez, cometeu e tal. Então, nós não sabemos com quem que o mais esse companheiro que veio ali, até na frente do profeta Muhammad a.s., certeza, se ele cometeu adultério, é com alguém. Não é? O profeta Muhammad a.s. não disse, vão atrás da mulher que ele cometeu adultério. Com quem que você cometeu adultério? O profeta Muhammad nem perguntou. E ninguém ficou sabendo quem que seria essa mulher. Se ela não se entregasse, ou se não tiver 4 testemunhas, ela fica isenta. Fica entre ela e Allah subhanahu wa ta'ala. Tá, então, essas questões. Então, os judeus, eles vieram até o profeta Muhammad a.s. Surat al-Ma'idah, sim. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, mensageiro, não te entristeçam aqueles que se precipitam na descrença. Os judeus, que eles, a descrença para eles é uma coisa fácil, né? Eles chegam na frente do profeta Muhammad a.s., confirmam algo que Deus revelou e de repente eles descreem nisso. E ele disse, dentre aqueles que dizem, cremos, esses grandes judeus que vieram até o profeta Muhammad a.s., e o profeta Muhammad a.s. perguntou a eles sobre o que está escrito dentro da Torá deles em relação a isso. E eles disseram, nós cremos em Deus e cremos nas regras que foram reveladas em Deus. E cremos que você é o mensageiro de Deus. Eles disseram isso ao profeta Muhammad, na frente dele. Depois, eles disseram isso com Allah subhanahu wa ta'ala disse, e dizem, cremos com as suas bocas, mas cujos corações não creem. E dentre os judeus que dão ouvidos à falsidade,
os judeus que dão ouvidos à falsidade e ouvem outro povo que não veio até a ti. Entre ele disse, eles distorcem as palavras de seus devidos lugares. Torceram a palavra do que ali está o quê? O apedrejamento. O que eles queriam do profeta Muhammad a.s.? Julgue o Senhor essa questão. Não queremos nós julgarmos. Porque eles pensaram que o profeta Muhammad a.s. ia julgar, o julgamento dele seria mais fácil. O que não teria o apedrejamento para livrar aquele judeu. O profeta Muhammad a.s. disse, não, tragam os Torá de vocês e recitam na minha frente. Porque isso que foi combinado no tratado que nós falamos, né? Que cada um se julgue sozinho, a não ser aqueles que queiram vir até o profeta Muhammad a.s. para ele julgar a eles, então aí o profeta ele julga. E aqui veio um dos julgamentos, onde Allah subhanahu wa ta'ala citou. Eles distorcem as palavras de seus devidos lugares, dizendo, se lhe derem isto, então pegue. Se o profeta Muhammad sallallahu der a vocês que a sentença seria isso, dele não ser apedrejado, então levem com essa sentença e escapem, não deixem esse homem ser apedrejado. E se não lhe derem, ou seja, o apedrejamento, então tome cuidado com aquilo que o profeta irá dizer, até o final dos versículos. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele citou isso na Surah Al-Ma'idah, no versículo 41. Ele citou essa questão. Ali no tafsir, quando a gente for olhar no Alcorão, no tafsir desse versículo, você vai ver a história toda, como eles vieram, a maneira que eles vieram, a maneira que eles queriam colocar, a maneira que eles queriam esconder os versículos, a maneira que eles querem distorcer a palavra de Deus, e eles sempre foram dessa maneira. Infelizmente hoje as pessoas, né, com tudo que eles fazem em Gaza, matando crianças, mulheres, eles conseguiram convencer muitas pessoas no mundo do que não, eles estão certos, eles são um povo escolhido por Deus. Como assim, povo escolhido? Para matar, para degolar crianças, para queimar pessoas, para matar mulheres? Deus isso que ele quer do povo escolhido dele? Para perseguirem Jesus e quererem matar ele? Para matarem o profeta Zacarias? Esse é o povo escolhido, Deus quis isso para eles matarem o profeta João Batista. Infelizmente, as pessoas cristãs que seguem o profeta Jesus, eles sabem a perseguição dos judeus e que eles queriam matá-lo, o que eles fizeram com ele e tal, e mesmo assim, não, esses são escolhidos. Como escolhidos? Então adorem a eles. Por que vocês adoram a Deus? Por que vocês adoram que seguem o profeta Jesus e dizem que é Deus, ou profeta de Deus, ou mensageiro de Deus? Então quem que é Jesus para vocês? Se o maior inimigo deles são os judeus. O maior inimigo dos profetas são os judeus. Os maiores inimigos de toda a humanidade são eles. E o que a gente está olhando por aí. Só que infelizmente tem gente que cobre, porque, como nós falamos, é a mídia hipócrita que nos passa as informações das pessoas leigas, que tem lá a única fonte deles, essa mídia hipócrita que está na mão deles, e eles passam o que eles querem. E a pessoa que é muito leiga, é muito, que a gente vai falar, bobinha, né? Então é isso. Essa parede é branca. Não, eles falaram que é preta. Tá, mas tá nítida que é branca, o mundo inteiro tá vendo que é branca. Mas o povo escolhido por Deus disse que é preta, então é preta. Essa pessoa, subhanallah, você não pode aceitar essas questões, né? É o que está acontecendo hoje. Né? Tem pessoas ainda aceitando o genocídio que está acontecendo em Gaza, dizendo, é o povo escolhido por Deus. Qual Deus que escolheu esse povo? Qual Deus que permite que isso seja feito com crianças, com mulheres, destruir hospitais, queimar pessoas vivas, as imagens que o mundo inteiro está assistindo, as imagens que abalaram o mundo, e que a gente fica lá, a gente tem até, será que eu abro esse vídeo ou não? Será que eu consigo ver essa cena de atrocidade que está sendo feita? É um massacre, é um genocídio filmado, o mundo inteiro está assistindo, e ainda tem pessoas que, infelizmente, né? Então, isso já vem desde o tempo do profeta Muhammad a.s. Antes do tempo do profeta Muhammad a.s. eles traíram a Deus, traíram os seus mensageiros, traíram as pessoas,
esses impactos que nós estamos fazendo, esse tratado que o profeta Muhammad a.s. colocou entre ele e eles, nós vamos ver perante a história do que eles traíram a maior parte, os companheiros do profeta Muhammad a.s. junto com o profeta Muhammad, eles tiveram o quê? Eles fizeram, cumpriram 100% esse tratado. Eles cumpriram 100%. E os judeus, eles traíram a maior parte desse tratado. Já começaram a traição, como nós vamos perceber e ver durante a história do profeta, da biografia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam deu para eles a liberdade de crença, deu para eles a liberdade de expressão. Vocês são pessoas, vocês são um povo que vive ali, vocês têm a liberdade de fazerem o que vocês querem. A liberdade do comércio. Eles eram comerciantes, como nós falamos. E os muçulmanos, eles deixam com que as pessoas que estão num país onde a maioria é muçulmana, as pessoas não muçulmanas, elas têm todo o direito de viver na liberdade que o Islã, ele colocou essas liberdades. Está dentro do Alcorão Sagrado, está na vida do profeta Muhammad a.s. como exemplo, na vida dos companheiros do profeta Muhammad a.s. Eles, como nós falamos, eles tinham a maior parte do comércio estava na mão deles. Subhanallah, até uma das histórias que nós vamos contar assim, como é que eles tratavam os muçulmanos e as pessoas que estavam ao redor, muçulmanos e não muçulmanos, através do comércio deles. As pessoas que vieram de Meca para Medina, no começo, elas estranharam, porque ali em Medina, em relação à qualidade de vida, era diferente de Meca. Em Meca não tinha plantação, em Medina já tem plantações. Em Meca eles levavam uma vida, em Medina já era uma outra vida. Até eles estranharam, as pessoas que vieram de Meca para Medina, a água que eles bebiam, porque as águas lá eram tiradas do poço, né, dos poços. Então tinha um único poço que tinha ali em Medina, que tinha uma profundidade grande, a água dele era uma água agradável. Eles chamavam o poço Be'er Ruma, que era um dos judeus. Aquele poço, as pessoas iam lá para pegar a água dele, e esse judeu, ele tinha esse poço no seu poder. Estava no poder desse judeu, era dele. E esse judeu, ele aproveitou a situação. A maior parte das pessoas de Medina iam lá para pegar a água desse poço, porque a água dele era a água que as pessoas podiam beber e não tinha gosto desagradável. O que o judeu fazia? Ele vendia cada balde de água que era tirado daquele poço por meio quilo de cevada ou de qualquer tipo de grão. Então, de um mud que seria o meio quilo mais ou menos. As pessoas, elas não tinham o poder financeiro delas, de cada balde de água, pagar meio quilo de grão de cevada, ou de trigo, ou de tâmaras e tal. Imaginem quanto que a pessoa teria que pagar pela água. E esse judeu, ele estava lá. O rendimento dele era daquele poço. Qualquer balde que era tirado era esse valor. E as pessoas foram até o profeta Muhammad a.s. e reclamaram, disseram ao mensageiro de Allah, a única água que a gente consegue beber é a água de Be'er Ruma, desse judeu. E o profeta Muhammad a.s. ele sentou entre seus companheiros, principalmente aqueles que têm o poder financeiro, Uthman, Abu Bakr, Umar e tal, eles tinham poder ali, principalmente o Uthman, Abdurrahman ibn Auf, e ele disse, quem compra Be'er Ruma, o poço de Roma, e ele terá uma fonte no paraíso. O Uthman, ele disse, eu, ao mensageiro de Allah, foi primeiro a levantar a mão, então ninguém poderia mais ir lá para falar as mesmas palavras. O profeta Muhammad a.s. disse para o Uthman, então vá até esse judeu e compre dele esse poço. O Uthman foi até o judeu e o judeu disse, eu não vendo esse poço a não ser por um preço bem alto. O Uthman, ele disse, coloque seu preço. Ele falou, não vou colocar porque é o meu
né, fonte de riqueza. O Uthman ficou insistindo que ele pagaria um preço bem alto, que ele pagaria tal, isso, aquilo. Aí o judeu ele disse, olha, eu quero um preço bem alto, mas eu divido o poço entre eu e você. O poço, eu vou vender ele a 40 mil dirham. 40 mil dirham, acho que você comprava a Medina naquela época. E o Uthman disse para ele, eu compro o seu poço por 40 mil dirham. O homem disse, não, eu vou te vender a metade do poço. A metade do poço, como assim? Ele falou, você paga 20 mil dirham. O Uthman tirou 20 mil dirham e foi lá e pagou para o judeu. Então o Uthman ficou com a metade do poço e o judeu ficou com a outra metade. Como assim? Como é que eles iriam dividir? Aí o judeu disse, na segunda-feira é meu, na terça é seu. Na quarta é meu, na quinta é seu. Então um dia para o Uthman e um dia para o judeu. O Uthman disse, tudo bem. Aí o Uthman ele foi até o profeta Muhammad a.s. e disse, ó mensageiro de Allah, eu comprei a metade do poço de Roma, então eu tenho a segunda, a quarta, a sexta, domingo, então eu tenho tais dias. As pessoas que quiserem pegar água do poço nos dias que são meus, ele pode pegar de graça. Agora, quem quiser pagar e quiser ir no tempo onde é do judeu, também fique à vontade. O profeta Muhammad a.s. simplesmente anunciou entre os muçulmanos, dia tal e tal e tal, quem quiser pegar a água do poço de Roma, que fique à vontade, a água é de graça, porque o Uthman pagou. E quem quiser comprar do judeu, também fique à vontade, porque tem outros dias. E as pessoas começaram a ir a tirar água no tempo do Uthman. No tempo que era do judeu, ninguém ia no poço. Isso permaneceu durante uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. O judeu sentiu que ele deveria ter vendido por 40 mil, né? Porque agora ficou sem até para vender nem uma gota de água, porque as pessoas estão indo lá para pegar a água no tempo que era do Uthman. Aí ele veio até o Uthman e disse, vamos fazer negócio. Os judeus em negócios, né, eles, vamos lá, eu vou te vender a outra metade também, então me pague 20 mil. O Uthman falou, não, 20 mil não te pago. Eu estou contente, né, satisfeito com a minha metade. Aí o judeu começou a fazer negociação até que o Uthman pagou para ele 8 mil dirham a mais e o poço se tornou totalmente do Uthman. E o Uthman ele foi até o profeta Muhammad a.s. e disse ao mensageiro de Allah, esse poço eu paguei do meu dinheiro e ele é para os muçulmanos. Então ele é um waqf. A gente fala um waqf. Até hoje esse poço ele existe em Medina. Desde aquela época. Até o profeta Muhammad a.s. ele anunciou para o Uthman, quem comprar o poço de Roma, ele terá um paraíso, ou terá uma fonte no paraíso. E o Uthman, ele teve esse grande privilégio que o profeta Muhammad a.s. anunciou a ele. Então os judeus, eles tinham o poder lá, e estavam ali comercializando junto com os muçulmanos. Então o Islã, ele não forçou aquele judeu, não, você tem que vender, ou você tem que diminuir, ou você não pode cobrar. Não, deixaram eles à vontade no comércio deles. Os muçulmanos, eles tinham seu comércio também, e eles comercializavam entre eles e os judeus. Então essa liberdade existia no tempo do profeta Muhammad a.s., quando o profeta Muhammad a.s. colocou esse tratado com eles. Para finalizar esse tratado, dentre essas questões, os Quraishitas também, a décima cláusula, os Quraishitas e as tribos que apoiam devem ser boicotados. O Quraish expulsou os muçulmanos e querem uma guerra com os muçulmanos. Eles estavam fazendo tratado com outras tribos para contrariar os muçulmanos. O profeta Muhammad a.s. colocou no tratado, entre ele e os judeus, que os Quraishitas e as tribos que a apoiam e querem guerra contra os muçulmanos devem ser boicotados pelas pessoas de Medina. Então as pessoas de Medina têm que boicotar essas tribos que são inimigas dos muçulmanos de Medina. E não dar nenhum tipo de apoio a eles. Então as pessoas de Medina não podem dar apoio a Quraish e as tribos que são inimigas dos muçulmanos de Medina, porque aí estaria dando apoio a pessoas que são contra Medina. E as pessoas de Medina já estão totalmente junto com o profeta Muhammad a.s., porque fizeram um tratado com o profeta Muhammad que eles iriam defendê-lo
quando chegasse em Medina. Então, não caberia a ninguém dentro de Medina que deu esse tratado de defender o Islã, de defender o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros, de repente apoiar aqueles que querem guerrear contra eles. Então o profeta Muhammad a.s. colocou essa cláusula e os judeus aceitaram. Uma outra cláusula também: todas as partes do tratado devem contribuir para a defesa de Medina. No caso de um ataque estrangeiro, cada um pela sua área. Se a Medina for atacada contra os muçulmanos ou contra os judeus, tanto os muçulmanos como os judeus devem defender a Medina, cada um da sua área. Os judeus na área deles e os muçulmanos na área deles. Então a defesa da Medina deveria ser em conjunto, por todos eles. A última cláusula é que todos em Medina, aqueles que permanecem ou que der, aqueles que permanecem em Medina, que são de Medina, ou sair de Medina, eles são protegidos, a não ser que alguém cometa qualquer injustiça. Se alguém sair de Medina e for injustiçado, todos devem protegê-lo, se ele estiver dentro de Medina ou fora, a não ser aquele que for injusto. Aquele que cometer uma injustiça fora de Medina, aí ninguém vai defender, porque os muçulmanos não defendem uma injustiça, mesmo que ela for de um muçulmano. Nós vamos ver vários exemplos em relação a isso depois que falarmos sobre a continuidade da história da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então essas são as cláusulas que o profeta Muhammad alaihi wasallam estabeleceu com os judeus para que eles tivessem toda a liberdade de viverem em paz dentro de Medina, com essas cláusulas que nós vimos. Todas elas beneficiam a todos: a liberdade religiosa, a liberdade do comércio, a liberdade de expressão. Todos devem defender a Medina, não podem aceitar nenhum tipo de injustiça. As questões que os judeus querem tratar nas leis deles, eles que tratem, a não ser que eles venham até o profeta Muhammad a.s. para pedirem para que o profeta Muhammad a.s. aplique a lei de Deus. Aí o profeta Muhammad a.s. ele aplica a lei de Deus. E assim, essas questões elas vieram para estabelecer a paz. Então, como nós falamos, muçulmanos, eles colocaram 100% esse acordo em prática. Os judeus, nós vamos ver que eles traíram a maior parte dessas questões. Isso nós vamos ver, inshallah, em relação às questões que eles traíram já desde o começo, né? Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia e que faça com que a história do profeta Muhammad a.s. seja um exemplo na nossa vida para seguirmos em todos os sentidos. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.